No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter e Chris acabaram brigando feio, momentos depois de descobrir que o seu filho considerava o macaco do mal, um pai muito melhor do que ele. Após o Chris mais uma vez ter se saído mal em um teste da escola, e novamente culpado o macaco que vivia em seu armário. Peter e Lois obviamente não acreditaram naquela história. Até o momento em que o Chris resolveu ele mesmo fazer uma armadilha, e assim conseguiu capturar o macaco do mal, mostrando aos seus pais como não estava mentindo. E durante isso, para se desculpar com o garoto por ter lhe assustado todo esse tempo, o macaco acabou se aproximando do Chris. E chegou a ser considerado um pai pelo garoto. Porém, Peter claramente não gostou nem um pouco disso. O episódio começa com o Chris chegando ali na cozinha, e sendo questionado como se saiu no teste de ciências. Nesse momento, ele não aparentava estar satisfeito com o resultado. Porém, seu pai resolveu parabenizá-lo mesmo assim. Ao mesmo tempo, sua mãe também não aparentava estar feliz com essa nota. E como tinha dificuldade nessa matéria, Chris perguntou ao seu pai se poderia lhe ajudar. No entanto, Peter no mesmo momento respondeu que não. Em seguida, Chris revela que estudar não iria adiantar muita coisa, visto que o macaco do mal sempre o atrapalhava. Durante isso, Lois não gostou nem um pouco daquela desculpa do Chris, pois além de já estar no ensino médio, esse macaco do mal claramente não existia. E com isso, Chris revela que iria lhe provar que estava errada. Enquanto isso, Stewie assistia à sua série adolescente favorita. E logo descobriu que a atriz principal participaria de uma turnê, mas infelizmente, não conseguiu arranjar os ingressos para comparecer. E nesse momento, Brian acabou zoando ele por estar assistindo aquele programa. Além disso, Stewie conseguiu lhe convencer a levá-lo para uma turnê, aonde finalmente iria conhecer a sua atriz favorita. No outro dia, Ô, Chris, quer praticar beijo de novo? Estou ocupado. Chris ainda estava ocupado com seu plano para pegar o macaco do mal, e assim resolveu usar aquela câmera de vídeo para gravar os acontecimentos da noite anterior. Porém, apenas descobriu alguns momentos estranhos com os seus pais. E o Sr. Herbert que aparentemente conseguiu entrar em seu quarto. Vendo isso, Chris resolveu continuar o plano de uma forma mais rigorosa. E momentos depois, após ter preparado uma armadilha para pegar o macaco, Chris finalmente obteve sucesso em sua missão, e logo foi mostrar o responsável de tudo para seus pais. Ai, meu Deus! Eu achei que eu fosse a única. Maggie, estamos vendo o macaco do Chris. Um tempo depois, sua família ainda estava impressionada com a revelação. E após o Chris revelar que o macaco era do mal, ele inesperadamente começou a falar. E pediu para lhe soltarem, pois assim finalmente iria contar o seu lado da história. E mesmo com o Chris aconselhando para não fazer isso, Peter resolveu soltar o macaco. E assim, ele fala que tudo começou quando descobriu que sua esposa estava lhe traindo. E não bastando o divórcio que aconteceu em seguida, ele também ficou bastante triste após perder a casa. E com isso resolveu se mudar para o armário do Chris, aonde morou pelos últimos 9 anos. Após isso, Peter e sua família percebem que ele não era nem um pouco do mal, mas sim um sujeito que não teve sorte na vida. Ao mesmo tempo, Chris não compartilhava das mesmas opiniões. E revela que o macaco infernizou a sua vida naquele armário, fazendo gestos ameaçadores para ele. Durante isso, o macaco resolveu conversar com o Chris, e lhe pede que o desse uma chance para recomeçarem do zero. Mas infelizmente, Chris decidiu recusar as suas desculpas. Enquanto isso, Brian e Stewie chegavam na arena de Quahog, e após terem conseguido passar despercebido pelo guarda, Stewie infelizmente não conseguiu se conter ao ficar na presença de sua atriz favorita. Que ao questionar como eles conseguiram chegar ali, Brian resolveu inventar uma mentira a respeito do Stewie, falando que ele possuía um tipo de doença bastante rara. E com isso, a atriz rapidamente mudou de comportamento. De volta em casa, o macaco já estava familiarizado com boa parte da família. No entanto, Chris ainda continuava agindo da mesma forma. E ao questionar o seu pai se poderia lhe ajudar com o resumo do livro, Peter mais uma vez se recusa a fazer esse tipo de coisa. O que obviamente acaba deixando seu filho bastante furioso. Já de noite, enquanto Chris havia dormido sem ao menos ter escrito metade do resumo, o macaco resolveu lhe fazer uma visita, e logo começou a escrever o resumo do livro para ajudá-lo. No outro dia, Chris acaba chegando em casa. E com toda a felicidade do mundo, resolveu mostrar aos seus pais a excelente nota que conseguiu tirar no resumo do livro. Durante isso, ao descobrir que o macaco foi o responsável por isso,
Chris decidiu lhe agradecer, e até revelou que foi a coisa mais legal que já lhe fizeram. Enquanto isso, Stewie conversava com sua nova amiga, e após ter descoberto que ela costumava compor as próprias músicas, Stewie resolveu mostrá-lo uma das músicas que chegou a escrever, e acabou a deixando bastante surpresa. Após isso, os dois resolveram cantar essa mesma música. Ao mesmo tempo, Chris e o macaco passavam um tempo juntos. E faziam diversas coisas enquanto isso. No dia seguinte, quando eles chegavam em casa, e revelaram que estavam no churrasco de pais e filhos, Peter claramente não gostou nem um pouco disso, pois o seu filho preferiu levar um macaco ao invés dele para o churrasco. Em seguida, Chris comenta que eles não apenas fizeram isso juntos, mas o macaco também lhe ajudou com os deveres da escola. Um tipo de coisa que o seu pai verdadeiro jamais faria, e por isso lhe odiava profundamente. Mas você nunca me levou a lugar nenhum. O quê? Escuta, Peter, eu não... Maggie, por favor. No outro dia, Peter resolveu fazer uma visita no colégio do seu filho. E com a mesma vestimenta dele, espalhou a notícia de que agora gostava de garotos. De volta em casa, Chris preparou uma armadilha não muito perigosa para seu pai, e o mesmo acabou caindo nela. Enquanto isso, Brian e Stewie resolveram ir até o camarim da cantora adolescente, e descobriram que ela era nada menos que um androide. Vendo isso, Stewie decidiu fazer umas pequenas alterações nela, o que no mesmo momento, mostrou não ter sido uma das melhores ideias. De volta em casa, Lois já não estava mais aguentando ver o Peter e o Chris brigando daquele jeito, e então resolveu pedir ajuda ao macaco. Em seguida, ele revela que se conseguissem colocar os dois no mesmo lugar, facilmente faria com que eles voltassem a ficar de bem. E após ter sugerido um plano perfeito, o macaco surpreendentemente conseguiu realizar o mesmo. E assim, também conversou com os dois sobre aquele problema, e como eles poderiam resolvê-lo de uma vez por todas. Porém, não apenas o Brian e o Stewie acabaram aparecendo ali, mas também aquela cantora adolescente, que aparentemente estava aterrorizando todos da cidade. Vendo isso, o macaco no mesmo momento resolveu conversar com ela, para lhe convencer a parar com tudo isso. E não estava se referindo somente à destruição, mas o programa adolescente que protagonizava, e também com as turnês que fazia. No entanto, a cantora acabou pegando ele, e o levou para um dos maiores prédios da cidade. Enquanto isso, Peter resolveu fazer uma ligação para seu amigo, e pela primeira vez estava se importando com o seu filho. Momentos depois, após uma grande batalha com a cantora adolescente, Peter e Quagmire felizmente conseguiram derrotá-la, e no final também salvaram o macaco de uma queda. De volta em casa, Peter finalmente conseguiu aprender a lição, e revela que daquele momento em diante, passaria mais tempo com seu filho. Além disso, o macaco já estava pronto para ir embora, pois morar no armário do Chris não lhe agradava mais. E no final, resolveu se despedir do garoto com um abraço.